Olá, sejam todos muito bem-vindos ao curso do Pré-TEOT de 2023. Eu vou falar agora sobre fraturas do rádio distal. Gostaria, antes de mais nada, agradecer à Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia e, especificamente, a Comissão de Ensino e Treinamento, a ACET. Meu nome é Tomás, estou representando os hospitais Mater Dei e Hospital Odilon Beres. Vou falar sobre anatomia e avaliação radiográfica do raio-x, do rádio, quais são os padrões mais comuns de fratura e as nuances que podem ter, as classificações mais utilizadas, e as classificações vão nos ajudar tanto a entender a anatomia como a escolha do melhor tratamento, quando a gente vai tratar conservadoramente, quando vamos indicar a cirurgia. E vamos discutir também, é claro, as vantagens e desvantagens de cada método de tratamento, fixador externo, placa e parafuso, fios de Kirchner. E por último, as complicações associadas a essa fratura e ao seu tratamento. Então, começando a epidemiologia, a gente sabe que a fratura do rádio é a fratura mais comum nos prontos-socorros, né? Todo ortopedista, pelo menos uma vez por semana, lidar com essa fratura no pronto-socorro. Ela tem uma incidência que a gente chama de bimodal. Como várias outras fraturas, nós temos dois picos de incidência. É o paciente jovem, do sexo masculino, com acidente de moto, esportes que vão levar a traumas de alta energia, e pacientes do sexo feminino por volta dos 60 anos, período logo após a menopausa ali, vai ter uma osteopenia, osteoporose, e associada a traumas em casa, queda da própria altura, levando também essa fratura, sendo este segundo grupo a maior incidência das fraturas. Da anatomia radiográfica, a gente tem na literatura uma vasta referência de ângulos, de medidas de comprimentos, relações, referências. Eu vou trazer aqui três dos que são os mais clássicos, que são eles. Então, lembrando que são valores de referência da normalidade. O que é um raio-x normal? Esse daqui primeiro sendo mostrado é o ângulo de inclinação unar do rádio, o tanto que o estiloide radial está virado para a pontinha da una. É este ângulo aqui em torno de 22 graus. Aqui também a gente já consegue medir, através dessa linha e esta daqui, o comprimento do rádio, tá? Que é um valor também muito importante da gente relembrar. Nessa outra incidência, a gente traça uma linha no eixo da diáfise e uma outra tangenciando o lábio dorsal e o lábio extremo volar do rádio. Passando uma linha nestes dois pontos, nós vamos ter o tilt volar ou ângulo de inclinação palmar do rádio. E para ficar fácil memorizar, a gente pode memorizar da seguinte forma: 11, 11 e 22, 11 milímetros, 11 graus e 22 graus, que é o relativo ao comprimento, a inclinação palmar e a inclinação unar. Uma outra medição importante é o ângulo formado pelo teardrop, a gota de lágrima, que é esse lábio volar que representa a porção volar da fossa do semilunar. E o normal dele é 70 graus e, diante de algumas fraturas, ele pode estar tanto aumentado quanto diminuído. Na ortopedia a gente utiliza muitos epônimos, que são nomes que vão nos ajudar ao reconhecimento de um padrão de fratura. O primeiro e o mais frequente deles é a fratura de Coles, é a mais comum, sem dúvida. Foi descrita, olha só, em 1814, uma descrição bastante antiga, que representa aquele tipo de acidente, a pessoa cai com a mão espalmada e vai haver uma fratura na região da metáfise do rádio. Então essa é a fratura de Coles. Um padrão menos comum, mas também muito frequente, é o de Smith, que é como se fosse o inverso do Coles. É uma fratura também extra-articular, e nós temos as variantes, que é o Barton, onde a gente tem um traço interarticular com subluxação do carpo. O Barton pode ser tanto para anterior quanto para posterior. Lá é Barton volar ou Barton dorsal. Outro padrão de fratura articular são esses dois aqui, o Schofer, que
frequentemente está associado ao ligamento escáfoco-semilunar, é uma fratura articular simples, acometendo o estiloide, e o die punch, que é um afundamento, essa é bastante difícil de tratar, um afundamento da fossa do semilunar. As classificações, então a gente tem a de Frickmann, Melloni, a da AO, Clínica Mayo, a Universal de Cooney, Diego Fernandes, e a Ideal. A Ideal, interessante, que é uma classificação brasileira, desenvolvida por um grupo de São Paulo. Eu vou entrar em detalhes em algumas delas. Para que servem essas classificações? Elas vão nos ajudar a entender o padrão de anatomia e, comparando com referências na literatura, nós vamos comparar resultados e ter melhor indicação do tratamento. Então a Frickmann, ela é dividida em 8 tipos. A princípio parece muito complicada, mas ela é bem simples. Vamos simplificar ela aqui. Os números 2, 4, 6 e 8, os tipos, os pares, né, significa que é uma fratura igual ao anterior associado a uma fratura da una. Então aí já ficou mais fácil. Nós temos as ímpares para lembrar, a 1, 3, 5 e 7. A 1 é extraarticular, a 7 é uma fratura que tem 2 traços intraarticular, sendo um na articulação radioulnar distal e um na articulação radiocárpica. Ficou fácil de gravar assim também, ó. E aqui, a 3 e a 5, as duas contêm apenas um traço intraarticular, sendo que um é na arude e o outro na radiocárpica. Então, basicamente o que a gente tem que memorizar, saber diferenciar, é a 3 da 5. O resto é bastante intuitivo, né? O padrão de complexidade. E a resposta é que a 3 é a radiocárpica, a 5 é a arude. E assim temos a classificação completa do tipo 1 ao tipo 8, com grau progressivo de acometimento articular. A classificação da O é bastante minuciosa, eu não vou entrar em detalhes, mas eu vou trazer aqui só o grupo B, que são das articulares parciais, onde a gente tem para cada tipo B1, B2 e B3 um padrão clássico associado, um epônimo. Então é o Schoffer, que é uma articular parcial pegando só o estiloide do rádio, e pegando o lábio dorsal, o barco dorsal, e pegando o lábio volar. Sendo essas duas a gente vê no perfil e a primeira a gente vê no AP. Melloni, ele fez um entendimento maior dos padrões de porções anatômicas do rádio. Então ele dividiu em diáfise, o primeiro fragmento, o 2 é estiloide do rádio, o 3 é um fragmento dorsal medial, mais da coluna ulnar, e o 4 é um fragmento palmar medial, né, também da coluna ulnar do rádio. A classificação que eu mais utilizo, particularmente, é a classificação universal de Cooney. E a princípio ela parece ser bem confusa, e eu vou mostrar aqui como ela pode ser extremamente simples de ser entendida. Ela é dividida do tipo 1 ao tipo 4, sendo que o tipo 2 e o 4 a gente tem as variantes A, B e C. Então, tipo 1 e 3, extraarticular sem desvio e intraarticular sem desvio. 1 e 3 não tem desvio, portanto não tem subdivisões. São fraturas estáveis que, em geral, passíveis de tratamento conservador. Complica um pouquinho nos tipos 2 e 4, né, onde a gente tem o desvio e aí teremos as subdivisões. Mas também não é muito difícil não, olha só, tipo 2 e 4 é a mesma subdivisão. As divisões são redutível estável, que é isso, a gente consegue voltar, apesar do desvio, a gente volta para a posição e essa posição tende a se manter. A gente vai ver mais à frente o que são critérios de estabilidade ou de instabilidade. A redutível instável é aquela que a gente consegue voltar à posição, mas ela tende a não se manter no lugar. E a irredutível, aquela que a gente não consegue voltar à posição original. E no tipo 4, né, da interarticular, a gente tem a complexa. Então fica assim, tipo 2 e tipo 4, bem parecido, o 4 a gente acrescenta a complexa. Lafontaine estabeleceu esses critérios de instabilidade, que a gente utiliza muito na prática, que vão dar referências
do quanto essa fratura tende a permanecer no lugar após uma redução e imobilização. Quando é dito que quando temos mais de 3 critérios, é um grande sinal de instabilidade e uma indicação de cirurgia. São os critérios: encurtamento do rádio maior que 9 milímetros, inclinação dorsal, que é a perda do tilt volar, maior que 20 graus, cominuição dorsal do rádio, fratura intraarticular, tanto radiocarpal quanto radionar distal, um desvio articular maior que 2 milímetros, o clássico 2 milímetros, fratura associada da una ou osteoporose, osteopenia e em paciente idoso. Diego Fernandes fez uma classificação onde ele estudou muito o padrão de desvio. A gente pode ter angulação, cisalhamento, compressão, avulsão ou a multifragmentada, que é a complexa. Uma forma mais fácil de memorizar essa sigla, ACC-AC. No entendimento da anatomia do rádio também, esses autores Hickley e Regazzoni dividiram o punho em 3 colunas. A gente tem a coluna radial, a coluna unar do rádio e a coluna da una. De certa forma, há essa distribuição de carga que a gente vai ver mais à frente. A classificação ideal do professor Falopa, ela considera, é um acrônimo, o ID, e ela considera idade, desvio, se é um trauma de energia alta ou baixa, se há incongruência articular e se existe lesões associadas. A gente vai fazer a pontuação e, de acordo com essa classificação em 1, 2 ou 3, nós teremos uma previsão de prognóstico e do tratamento. E entrando no tratamento, toda fratura do rádio tem que ser imobilizada. As que estão desviadas, o ideal é que se faça alguma manobra de redução já no pronto-socorro. Isso vai proteger partes moles e vai permitir um tratamento mais adequado. Existem várias manobras de redução.